E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Descansar bastante no feriado. Então, nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção da atividade do dia 10, que foi a atividade lá da página 114, as questões 2, 3 e 4 do livro didático aí, né? Que fala sobre operação de monômio, né? A gente está trabalhando com a multiplicação de monômio. Então, na número 2 aí, ele pede para você calcular o resultado dessas multiplicações. Então, vamos lá. Letra A, ele coloca 5a quarta bc ao cubo vezes menos b ao quadrado c vezes mais 4a quadrado c. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, então o primeiro que eu vou começar fazendo é multiplicando os coeficientes numéricos, né? E consequentemente os sinais também. Então, aqui é positivo, né? Não tem sinal aqui, a gente sabe que é mais. Então, mais 5 vezes menos 1 vezes mais 4. Então, joguinho de sinal, mais com mais fica mais e mais com menos é menos. Então, a minha resposta aqui vai ser um monômio negativo. 5 vezes 1, 5, vezes 4 é 20. E aí, agora eu vou multiplicar a parte literal. Na parte literal, eu tenho A, B e C, né? Aqui eu tenho B e C, e aqui eu tenho A e C. Então, eu vou multiplicar aqueles que têm a mesma base. Lembrando que para multiplicar essa parte literal, eu conservo a letra e resolvo os expoentes aqui. Então, eu vou somar, né? Então, vai ficar usar, vai ficar A. E aí eu vou somar 4, aqui não tem nenhum A, e aqui tem 2. 4 mais 2, 6. Então, a sexta. Agora com os B's. B, aqui não tem nada, a gente sabe que é 1, né? Não tem expoente, é 1. Então, 1 com mais 2 daqui fica 3. Vezes, agora o C. 3, aqui não tem nada, é 1, 4. E aqui não tem nada, é 1, fica 5 então, né? Somado. Então, a resposta da letra A é isso aí. As demais são da mesma forma. Então, eu não vou fazer todas elas passo a passo aqui para não ficar muito grande o vídeo. Então, eu vou colocar, só deixar o gabarito aqui para vocês, mas o jeito de fazer é os mesmos, tá bom? Então, aí está as respostas da questão 2, né? E aí a gente vai agora para a questão 3. Na questão 3 ele fala que cada ladrilho aqui dessa figura mede x comprimento e 0,5x de largura. E aí ele pede assim, tem letra A, B e C, né? Escrever o monômio que representa a área. Então aí vem letra A, de cada ladrilho. Então a área de cada ladrilho eu multiplicar o comprimento, que é x, vezes a largura, que é 0,5x. E aí, resolver isso aí, né? Área, comprimento vezes largura. Vamos só colocar as medidas de cada um aí. E aí, multiplicar isso aqui agora, né? Como eu tenho aqui dois monômios, posso destacar aqui, ó, aqui o meu primeiro monômio e aqui o outro monômio. E aí eu tenho multiplicação de monômio. Multiplico parte literal, né? Então, parte coeficiente. Então, 1 vezes 0,5 é 0,5. E x vezes x, todos os dois aqui tem expoente 1, x ao quadrado. Então, essa é a minha resposta, né? Quem preferir colocar na forma de fração, pode ficar assim também. 1 meio x ao quadrado. Ou ainda, x ao quadrado sobre 2. Qualquer uma dessas formas aí tá correta. Como a gente já escreveu na forma de fração, né? Tanto faz qualquer uma dessas respostas aí. Aí vem letra B. Ele fala, calcular a área de novo, né? Ocupada pelos ladrilhos amarelos. Então, o que você vai fazer? Cada quadradinho desse aqui, lá no livro tá, que eu pus de verde aqui, lá tá amarelo, né? E os outros que estão em branco aqui estão de azul lá no livro. Então, se eu contar aqui, eu tenho 12 quadradinhos amarelos. Então, é só fazer 12 vezes a área de cada um. Então, a área de cada um é qualquer uma dessas expressões aqui. Vou usar aquela última lá para ficar bem mais fácil. X quadrado sobre 2. Posso cancelar aqui. 12 por 12 dá 6. E aí 6x quadrado. Então, a área de todos os quadradinhos amarelos dá 6x ao quadrado. E aí ele pergunta agora a letra C. Ocupada pelos ladrilhos azuis. Se eu contar aqui, eu também tenho 12 ladrilhos azuis, né? Que são os que estão de branco aqui.
No meu desenho tá em branco, mas no livro é azul. E aí vai ser 12 também, então vai dar 6x². Não precisa nem fazer conta, né? E aí, letra D, qual que é a área total da figura? Então, somar os azuis, né? Aqui são os amarelos. E aqui são os azuis. E aí eu vou somar. Então, 6x² mais 6x². E aí eu tenho adição de monômio. A parte literal tem que ser igual para eu poder somar, né? Como é igual, eu vou somar. 6 mais 6 é 12. E conservo a parte literal, que é x². Então, essa é a resposta aí da número 3. Na questão 4, ele coloca essa sequência aí, né? xy, x ao cubo, y², x à quinta, y ao cubo, e aí até um valor a. E ele fala que essa sequência aqui tem 6 termos, né? Então, esse meu a aqui seria o último termo, que seria o sexto termo. E aí ele pede fala assim, ó, descubra o padrão de montagem dessa sequência e escreva o monômio representado por a. Então a gente vai ver o que está acontecendo de um termo para o outro e aí a gente vai descobrir qual que é o valor do sexto termo. Então vamos lá. O primeiro termo é x, y, né? O segundo termo é x ao cubo, y ao quadrado. Para eu fazer esse x virar x ao cubo, por quanto que eu tenho que multiplicar ele? Lembrando que aqui eu estou multiplicando a parte literal, então tem que ser a mesma base. E aí eu vou somar os expoentes para dar esse expoente final aqui. Então aqui eu sei que o expoente é 1. E 1 para dar 3 eu tenho que somar 2, né? Então aqui eu tenho que multiplicar por x². O y, eu vou observar a mesma coisa. Vou ver por quanto eu estou multiplicando o y aqui para ele virar y². Então aqui eu estou multiplicando, como é y, tem que ser por y, então, né? Para eu conservar a base. E aí eu vou somar os expoentes. O expoente aqui é 1. Para dar 2, tem que ser 1 aqui. Ou seja, o fator, nesse caso aqui, eu peguei xy e multipliquei por x² y elevado a 1. E aí eu vou obter x ao cubo y². Esse fator aqui que vai ser o que interessa para mim, porque eu vou saber, ó, se eu pegar o segundo termo e multiplicar por esse fator, x ao cubo, né, y ao quadrado, que é o segundo termo, e eu multiplicar por x² y, quem que eu vou obter? Eu tenho que obter o terceiro termo. X vezes x fica x, 3 mais 2, 5. Y² vezes y fica y, 2 mais 1, 3. Percebe que esse é o terceiro termo. E aí eu vou fazer isso repetidamente até eu encontrar o sexto termo. Então, quem seria o nosso, seguindo essa ideia, né? Vamos descobrir aqui o nosso quarto termo. Quem que é o quarto termo? É o x à quinta y ao cubo vezes o nosso fator aqui. Vou até circular ele aqui, que já vou usar ele bastante agora. Então, vezes x² y. E aí eu vou achar o quarto termo. X à sétima, né? Somando os expoentes, e y à quarta. Percebe que o expoente do x está aumentando de 2 em 2, né? Aqui era 1, depois 3, depois 5, agora 7. Para o y está aumentando de 1, aqui era 1, 2, 3, 4. Se eu fizer isso, o meu quinto termo vai ser quem? Então já dá para a gente deduzir aqui que o nosso quinto termo vai ser x à nona, porque está aumentando de 2 em 2, y à quinta, porque o y aumenta de 1 em 1, de 1 em 1. E aí o nosso sexto termo, que é o valor do nosso a, que a gente está procurando, vai ser x à nona, x à 11ª, né? Y à sexta. Então esse é o nosso valor de a, que ele está procurando aí na atividade. Então essa foi a correção da atividade, né? Espero que vocês tenham tentado fazer aí, né? Teve o feriado para ter um tempinho maior para estudar, colocar as atividades em dias, né?
relembrando, vocês vão manter as atividades em dias para não ter problemas lá na frente, tá? Vamos colocar essas tarefas em dias aí. No mais, boa semana de estudo para vocês. Um abração e até mais.